falar sobre o reset e os ideais. Mas é evidente que eu preciso, de alguma maneira, como eu já disse aqui, falar sobre, definir o que é o ideal. Então, eu fiz aqui uma pequena dedução, inclusive, daquilo que é ideal, né? Então, eu parti do princípio de que eu preciso, de antemão, entender o que é ideia, né? Então, o que é uma ideia? Ideia, ela é uma representação mental, que pode ser, de fato, ou traduzido pelo concreto. Então, se eu penso em alguma coisa que, de fato, existe, como um banco, por exemplo, então, essa pode ser uma ideia concreta. Ou então uma ideia, algo que surge na minha cabeça, uma representação mental de algo abstrato. Por exemplo, o amor. O amor não é palpável, tangível, concreto, é abstrato. Mas também eu posso pensar em questões quiméricas. O que é uma quimera? Quimera é alguma coisa que só existe na minha cabeça. Por exemplo, um cavalo alado. Alguém já viu um cavalo alado? Não existe, é uma quimera, né? Então eu posso, a partir da ideia, criar uma série de situações. E a partir dessa ideia, a vida. Então, o ideal, ela tem como vida. Então, o ideal, ela tem como objetivo propor uma vida ideal. Então, você tem uma projeção mental, você tem aí uma construção mental em que você intenta ou se esforça para produzir ou para reproduzir na vida, aplicar na vida aquilo que você pensa, para que o mundo seja o mundo ideal. Tá? Essa tal perfeição, ela é um padrão. É um padrão que, à medida que você consegue, por alguns meios imaginários, evidentemente, né, aplicar na vida, então a vida ela se torna a melhor maneira de viver. É o padrão de vida. O problema é que esse padrão ideal, ele é irreal. É por isso que as pessoas elas têm o quê? O ideal político. Na cabeça da pessoa que produziu o ideal, ele é o melhor mundo. O problema é que quando a vida acontece de verdade, no mundo de verdade, o ideal não dá para ser vivido, não tem como. E é evidente que o meu ideal, ele vai entrar em conflito, em cheque, em atrito com o teu. E aí que surgem as demandas da vida. Por quê? Você tem um imaginário, um ideal, algo que resolveria os problemas políticos, econômicos, ecológicos, isso é um ideal. E o problema, como eu já disse aqui, é que o ideal, na cabeça, na ideia, no abstrato, ele é perfeito, mas ele não existe. Não tem como você aplicar aquilo que você imaginou como ideal, e é o seu ideal de vida, aplicar na vida. Porque há uma série de contingências que você não domina. E é evidente que o meu ideal ele vai se conflitar com o teu. Porque a vida de verdade, ela não cabe na nossa imaginação. O ideal, ele pode ser perfeito na representação mental. Ele é perfeito, então, mas ele é irreal e inexistente. Então, você tem vários ideais políticos. E por que há conflitos? Porque quando você vai aplicar na vida, não cabe, não dá certo. E aí, esse problema do ideal, né, e é um problema, quando ele não cabe na vida e a pessoa não desiste desse ideal, a pessoa se torna uma idealista. E aí você sabe que existem os conflitos. É claro que todos nós temos, de alguma maneira, não precisa ser um conceito exagerado, de visão de mundo pleno do seu ideal. Como alguns dizem de classe política, discussão econômica, religiosa, cada um tem um mundo. E esse mundo, ele perpassa pela história, pela filosofia da história. Mas você também tem algum ideal. O ideal de um casamento perfeito. O ideal de uma profissão perfeita. Então você pode diminuir a exigência do ideal. Algo que seja para você mesmo. Para você viver nesse mundo que você cria. O problema é que o seu ideal, o meu ideal, quando ele vai ser vivido, ele não combina com a vida. Porque o outro tem um ideal que possivelmente ele conflita, ele tem atrito. E aí você sabe que dá problema. Então quando nós não fazemos uma leitura madura, honesta do ideal, nós nos tornamos um idealista ou alguém chamado de uma idealidade, a ideia de uma idealidade. E então o idealista, ele quer viver num mundo que não pode ser demonstrado. E aí então a pessoa entra num devaneio, numa fantasia, num delírio.
Então, essa questão do ideal, ela é complexa, ela não é uma coisa fácil de resolver. Porque, como eu disse, você tem os seus ideais de vida, que ainda que seja na contingência, ainda que seja na particularidade, já é difícil de você viver o ideal que você planejou na adolescência, na faculdade, ou no noivado, e entrou para o casamento, e assim por diante. E aí você começa a perceber que a vida ela é um pouquinho mais cruel do que você imaginou na construção ideológica. Sobre tudo isso, eu quero pensar na vida da Raabe, para que a gente tenha, pela graça de Deus aí, separar o joio do trigo, né? Separar aí as bijuterias das joias, como se dizem por aí, a partir da vida da Raabe, no capítulo 2 de Josué. Eu preciso usar todo o texto, são 24 versículos, então evidentemente que eu não vou fazer a leitura e depois ir trabalhando no texto. Então, à medida que eu vou lendo o texto, a gente vai tirando algumas conclusões aí, alguns ensinamentos, ok? Então vamos ao texto, Josué capítulo 2, nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao 24, à medida que nós vamos trabalhando aqui o texto. Mas para que a coisa já fica um pouquinho mais didática, se isso for possível, então eu separei aqui, né, o texto, eu fui dividindo o texto para que a gente tenha pelo menos uma base de onde trabalhar. Então o verso 1, o que você tem lá? Dois espiões na casa de Raabe. Aí do verso 2 ao verso 7, a Raabe protege os 2 espiões. Do verso 8 ao 14, nós vamos ver aqui que ela faz uma aliança, né, aliança entre os 2 espiões e a Raabe. E aí depois do verso 15 ao 16, isso mesmo. Nós temos aí Raabe ajuda os espiões a escapar. E depois do verso 17 ao 21, aliança entre os espiões e Raabe. E por fim o relatório, chegaremos ao fim, ok? Então vamos aí num voo panorâmico trabalhar essas questões aqui. Muito bem, então o verso 1 diz assim, verso 1 e 2. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram, entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. A primeira observação aqui é que essa não é a primeira vez que os israelitas estiveram na tarefa de espiar a terra. Lá no texto de Números, capítulo 13 e 14, você tem todo um relatório de 12 espias que foram espiar a terra para propósitos de invasão e de posse, tomada de posse da terra. Então aqui não há uma novidade, não há uma exclusividade. O modus operandi, a maneira, ela é inédita, ela é nova, ela é uma maneira adequada, mas não é uma novidade. Uma outra questão importante é que eles vão para a casa de uma prostituta. E quando nós começamos a ler o texto, observar o texto com um pouco mais de cuidado, essa casa da Raabe, ela não é apenas uma casa que oferece esse tipo de serviço. Não é uma casa em que só de forma exclusiva você tem a prática da venda do corpo como prostituição. É também um lugar onde pessoas se hospedam durante uma peregrinação no deserto e por aquelas adjacências ali. Então ela usava a sua casa, que era em cima dos muros de Jericó, para esse propósito comercial, incluindo também no pacote de viagem esse turismo sexual. Então é evidente que algumas pessoas que iam para aquele lugar, elas iam apenas para aproveitar da hospedagem, do hotel, do comércio, para que pudesse descansar ali, ok? Então, essa é uma questão importante, nós vamos perceber aí, tanto que os espias escolherem esse lugar para espiar a terra, não levantaria suspeita, porque é um lugar em que recebe pessoas estrangeiras o tempo todo, tanto para um tipo de serviço como para outro tipo de serviço, ou ambas as coisas. Essa é uma questão importante, porque o texto, na dinâmica dele, vai mostrar que os espias não tiveram ou não foram ali para comprar a aventura sexual, foram ali estrategicamente, e o texto ele é claro em dizer isso aqui, né? E qual que é a estratégia? A estratégia é que, por ser um lugar comercial, as pessoas que estavam ali não tinham nenhuma suspeita, pelo menos de forma imediata. Então você tem aqui um incurso, você tem aqui uma proposta
que está nos meandros, que está no pacote da guerra. Então, na estratégia de guerra, você precisa ter prudência para que o inimigo ele não descubra qual é a tua intenção, né? Essa é a regra do jogo. E então eles escolhem essa casa por conta de se misturar ali e não ter essa desconfiança daqueles de Jericó. Outra coisa importante que é aqui no texto, outrora, lá no capítulo 13, 14 de Números, quando eles saíram do Egito, tiveram o evento da abertura do Mar Vermelho e avançaram por 3 meses e chegaram perto da Terra Prometida, quando eles avançaram, depois de 2 anos de receber a lei, eles avançaram para conquistar a terra, ou avançaria, eles passaram 40 dias sondando a terra de Canaã. Agora, o que dá a entender é que eles não vão sondar toda a terra de Canaã, mas especificamente a cidade de Jericó. Esses argumentos todos aí, eles são importantes para nós. Aí então, o verso 2 ao 7, a Raabe, ela vai receber esses espiões. Vamos ler o texto? Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui essa noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou essa mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez o alcancem. Ela, porém, os tinham levado para o terraço e os tinha escondido sobre os talos de linho que havia arrumado lá em cima. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Muito bem, então, agora nós temos aí essa porção do texto que trata a questão da Raabe proteger os espiões. Agora você percebe aqui que, por mais que esses 2 espiões aqui, outrora foram 12 e agora são 2, não é? Você não tem a descrição, a personalidade de quem eles são. O texto diz 2, lá em Números você tem condições de saber quem são os 12. Esses 2 aqui, por mais segredo, por mais estratégia de guerra que eles tiveram, eles já foram descobertos pela polícia secreta de Jericó. Então você percebe que tem a alta inteligência aqui, né? Alguém que está o tempo todo sobre ameaça de guerra, porque esse é um mundo nevrálgico para a guerra. Esse é um mundo em que o tempo todo há batalha de todo lado. Não é uma novidade. Então você percebe que tem uma polícia, você tem aqui uma inteligência militar para se proteger. E evidentemente que eles já descobriram que espias daquela turma de Israel que vem lá do Egito entraram lá, porque eles sabem de todas as coisas. Aliás, eles foram para a casa da Raabe, lugar onde os 2 espias imaginaram que não tivesse alguma suspeita, mas inteligência de guerra é inteligência de guerra. Eles foram descobertos, a Raabe foi inquirida pelo tribunal, né, mandado pelo rei. O rei de Jericó soube que esses homens que ofereciam perigo para a situação política e segurança nacional de Jericó estavam ali. Então a Raabe, ela foi inquirida para que mandasse esses homens embora. E aí a Raabe, então, ela argumenta que, de fato, esses 2 homens esteve no seu comércio. Que esses 2 homens, eles vieram no seu comércio, no seu estabelecimento, mas eles haviam ido embora. E ela, então, ela dá uma informação equivocada, errada, como se eles tivessem voltado pelo caminho do Jordão. E aqui também tem uma informação importante, porque esses homens sabem que a tropa, a nação de Israel, ela está do outro lado do Jordão. Então, ela manda que eles fossem para o lado onde eles estavam, o acampamento. Mas é evidente que eles estavam ali debaixo ou escondido sobre os talos de linho. E nesse momento, então, depois dessa situação armada, depois dessa situação já apresentada, a Raabe, ela vai então ter o quê? A conversa decisiva, o diálogo decisivo com aqueles que ela decidiu proteger.
Ora, se esses homens são persona não grata para o Estado, a partir de agora, a Raabe também, ela escolheu um lado, e não tem mais volta. Agora ela decidiu proteger os inimigos do Estado, ela decidiu proteger aqueles que queriam tomar Jericó. E é evidente que o governo, o rei de Jericó, ele não vai ter uma boa atitude com ela. Então é uma decisão. Agora, de onde vem essa decisão? Nós precisamos, de alguma maneira, a partir do texto, chegar a uma conclusão que a Raabe, ela teve uma experiência, algo muito importante aconteceu para que ela argumentasse contra o Estado, que ela conhecia muito bem, e a favor daqueles que estavam espiando a terra. E aí então o diálogo decisivo, do verso 8 ao 14, então eu passo a ler. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima no céu e debaixo da terra. Jurem pelo nome do Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro, de que pouparão a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, e de tudo o que lhe pertence. Livrem-nos da morte. Verso 14. A nossa vida pela de vocês. Os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e a fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então vamos lá, aqui então é o coração dessa história toda. Vamos lembrar que quando ocorreu o primeiro evento de sondagem da terra, o texto lá de Números 13 e 14, vai nos dizer que aqueles espias, eles ficaram por 40 dias sondando a terra de norte a sul, de Dan a Berseba. Essa é uma maneira de dizer que geograficamente a terra foi vasculhada. E nessa incursão, nesse momento em que eles estão espiando a terra para trazer notícia, isso 40 anos antes, né? Eles voltam com uma notícia desanimadora, uma notícia em que a multidão que deveria entrar na terra prometida, ao invés de ser animada, ela é desanimada. E aqui tem uma questão muito importante. Esses espias, eles saíram do Egito, os primeiros espias, eles saíram do Egito. E aí vamos fazer uma contabilidade muito ligeira aqui. Quando eles saíram do Egito, Deus, ele, por meio das 10 pragas, ele humilhou Faraó. Por meio das 10 pragas, Faraó ficou de joelhos diante do verdadeiro Deus. Se você tiver um pouquinho mais de curiosidade, chegando em casa, ou aí mesmo, né, você, de maneira estratégica, você dá uma viradinha na página aí, no capítulo 10 de Êxodo, o texto vai dizer que Deus fez bullying com o Faraó. Ele vai dizer assim, ó: por meio das 10 pragas, você vai contar para os seus filhos como eu zombei de Faraó. Porque as 10 pragas não é uma disputa de poder entre o Deus Todo-Poderoso e os magos do Egito. Como é que o Faraó, por ser a pessoa mais celebrada como político e como rei em Israel, ele governava? Ele dividia a sociedade, e esse é um modus político do Antigo Testamento. Você tem o rei, que também é Deus, então ele levanta sacerdote para cuidar de departamentos da vida. Então quem é que cuida do rio Nilo? Você tem um Deus lá, um sistema de sacrifício e um sacerdote. Por quê? Se não tem uma divindade cuidando do rio Nilo, e o rio Nilo é a subsistência
de todo o Egito. Estancou a água do rio Nilo, acabou a vida. Não tem agropecuária, não tem a agricultura, acabou. Então o rio Nilo, ele tem o quê? Um sistema de culto, e tem alguém nomeado pelo deus Faraó. Quando as águas do rio Nilo se transformam em sangue, o que Deus está dizendo? Cadê o seu Deus que não consegue fazer o trabalho direito? Ele não tem poder para guardar aquilo que lhe é de responsabilidade? E aí, cada uma das 10 pragas, você tem o quê? Um problema ecológico. O Egito, a partir da sua divindade, que é o Faraó, está sendo colocado de joelhos. Uma outra base econômica do Egito é a agropecuária. E quando Deus faz com que pulgas, elas brotem do pó da terra, e tem um problema importante também com os animais, o que Deus está dizendo? Cadê o Deus que você colocou para cuidar dos animais aqui? Ele não sabe matar pulga? Então não é uma disputa. Não existe disputa entre Deus e qualquer outra divindade ou qualquer outro anjo. Não há. Deus é soberano. E quando você lê então o texto do capítulo 10, o que Deus diz para Moisés para que conte para as nações? As 10 pragas, elas aconteceram para que você conte para outras gerações que, como eu zombei da maior autoridade que estava oprimindo o povo. Além das 10 pragas, que é um espetáculo fenomenal, a abertura do Mar Vermelho. Você não tem como explicar um evento dessa magnitude por meio da razão. Você não tem como explicar isso por meios científicos. Isso nós apreendemos pela fé. Mas eles vivenciaram também a abertura do Mar Vermelho. Imagine você passar a pés enxuto no meio de uma massa de água nessa proporção. Um espetáculo fenomenal e irrepetível, não vai acontecer mais. Tem um propósito para que aconteça ali. Imagine você passando, saindo do Egito, livre da mão do grande Faraó, que já é um espetáculo absurdo, uma coisa fenomenal, e agora você passando e olhando aquela massa d'água de um lado e de outro, e você passando com a nação. Quando eles vencem, quando passam o Mar Vermelho, eles então têm um primeiro problema de água potável. Capítulo 15 de Êxodo. Deus então, por meio de uma orientação maravilhosa, orienta, ensina como tornar a água amarga em água potável. Qual é o outro problema? O problema da fome. Percebe que os dois problemas no deserto é a questão da água e da comida. Então Deus providencia, além do maná, aquelas codornizes, né? Então você vai percebendo que esses 12 espias, eles estão presenciando fenômenos maravilhosos. Que, aliás, a palavra fenômeno, inclusive desmerece. Porque fenômeno você ainda pode argumentar, né? Fenômeno é aquilo que aparece. Não é um fenômeno, é um milagre. Milagre, você apenas se rende e diz, não tem como explicar, é milagre. E outros eventos vão acontecendo. Quando eles chegam ao sul da terra prometida, onde vão conquistar, onde vão receber de Deus, os 12 espias, eles entram na terra prometida, eles veem coisas maravilhosas. Tanto que o relato que eles trazem é que o norte do país é um lugar tão maravilhoso, tão produtivo, que eles apelidam de Éden, antes da queda. Eles experimentam uvas de um cacho que 2 pessoas precisam carregar. Então não falta milagres para que essas pessoas que vivenciaram o primeiro momento da espionar a terra, acreditasse que Deus ia dar essa terra como posse. Só que tudo que eles viveram não foi necessário para que eles produzissem uma fé no coração pelos eventos que viram. Porque na hora de dar o relatório, eles se tornaram tíbios, raquíticos na fé. E o argumento deles, qual foi? Nós jamais vamos conseguir conquistar essa terra, porque os seus habitantes são gigantes. E todo o histórico que eles vivenciaram desde o Egito. Agora, esses 2 espiões, eles chegaram no lugar, foram para uma casa de uma mulher,
E dizer que há uma mulher aqui não é de sobremodo desimportante, não é uma coisa corriqueira. A mulher, ela tem um papel meio que figurativo, meio é uma bondade minha, não é? Ela é figurativa, ela não tem representatividade sociopolítica, religiosa, não, é mulher. Em alguns lugares as mulheres eram contadas com os animais. Eu tenho tantos animais, isso e tantas mulheres. É o evangelho que vai dar dignidade à mulher de gente. E essa mulher, além de ser mulher, ela é uma não israelita, uma gentia, e ela é uma prostituta. Mas quando ela recebe os 2 espias, ela tem uma declaração de fé que nos impressiona. O que ela diz? Quando vocês vieram para cá, eu tenho certeza que Deus deu essa terra para vocês. Essa mulher não estava no evento das 10 pragas. Essa mulher não viu a humilhação do homem mais poderoso do mundo, o faraó, que teve que sucumbir à massa de água que lhe afogou junto com o seu poderoso exército. Essa mulher não viu o maná cair do céu. Essa mulher não experimentou a carne das codornas do deserto. Essa mulher, ela não viu a nuvem que os protegia durante o dia do calor. E essa mulher não viu a coluna de fogo durante a noite que aquecia o povo. Mas ela ouviu que aquele povo que saiu de Israel era o Deus dos deuses. Isso nos dá a primeira lição. A fé do evangelho, a fé que nos salva, não é a fé de ver, é a fé de ouvir dos grandes feitos de Deus para nós. A nossa fé não é a fé de ver o milagre, a nossa fé não é ver o espetáculo, a nossa fé é de ouvir e ouvir a palavra do Senhor. A fé de ver é a fé infantil. A fé de ver é a fé da exigência humana. A fé de exigir mais um sinal é a fé de quem ainda não compreendeu as verdades eternas do evangelho. E toda a ênfase do evangelho não é que a fé vem por ver milagres. A fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A sua fé não pode estar baseada naquilo que você vê, mas naquilo que você ouve. E foi Deus que decidiu vencer o pecado por meio da pregação do evangelho. Foi Deus que decidiu vencer a malignidade do pecado. Foi Deus que decidiu que o vírus que corrompeu a natureza humana e por consequência degringolou, tornou caótico toda a criação, fosse vencido pelo poder da palavra pregada. É a palavra de Deus exposta, é a palavra de Deus pregada, é a palavra de Deus ensinada, é a palavra de Deus lida, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Portanto, a minha primeira indagação não é quantos milagres você presenciou na vida, mas o quanto da palavra de Deus, ela determina a tua posição como homem e mulher de Deus. Jesus, numa certa ocasião, e você pode ler isso lá no capítulo 12 de Mateus, os fariseus, não porque acreditavam no milagre, mas por questões de perseguição, argumentou o seguinte: Jesus, faz um milagre aí, que nós então vamos acreditar em você. E Jesus disse: é uma geração adúltera e pecadora que pede sinal. Meus irmãos, eu não dormiria mais tranquilo o resto da minha vida, como pastor, como pregador do evangelho, se você saísse daqui essa noite, pedindo sinais, para que a sua fé amadurecesse, porque saiu da boca de Jesus, que é uma geração adúltera e pecadora que pede sinais, e ele disse: não lhe será dado nenhum sinal, a não ser o sinal de Jonas, e ele estava se referindo à crucificação, morte e ressurreição de Jesus. Portanto, se a tua fé se pauta naquilo que você quer ver ou precisa ver, não é no evangelho que você crê, é numa espécie de um paganismo, é uma religião fabricada, porque o evangelho da graça de Deus convence o homem do pecado, da justiça, convence o homem da santidade, do poder de Deus, ouvindo as maravilhas dos seus grandes feitos. Então você percebe que essa mulher,
que tem um comércio, que tem um estabelecimento, que seria criticada, que seria afastada, marginalizada da sociedade por qualquer um de nós, essa mulher tem um testemunho, e ela diz: desde que vocês saíram do Egito, um vai contando a história para o outro, e quando essa história chegou aqui, o povo todo tremeu, porque eles estão convictos que o Deus que tirou vocês de Israel, é o Deus que vai dar essa terra para vocês. Portanto, irmãos, os 12 espias, eles precisaram, ou argumentaram que Deus não poderia dar, mas não faltou no currículo deles, durante todo esse tempo, milagres registrados, milagres que os olhos viram, mas eles não tiveram fé para acreditar. Mas esse mesmo milagre que os 12 espias viram, e toda a nação de Israel, foram contados um após o outro, e lá em Jericó, todo mundo já sabia. E quando os 2 espias chegaram, o testemunho da Raabe foi, verso 8: antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu essa terra. Portanto, irmãos, se a sua fé, ela não é oriunda, ela não deriva da pregação da palavra de Deus, eu lhe aconselho que você se arrependa dos seus pecados, porque o milagre infantiliza, mas a palavra de Deus cria pessoas que de fato creem no poder de Deus. A salvação de um homem e de uma mulher está na contação de uma história, não da produção de efeitos extraordinários. Se o milagre não tiver, se o evangelho não tiver poder de mudar a sua natureza, não é milagre, porque o milagre exige outro. Mas há um milagre fenomenal, extraordinário, que ele acontece ouvindo a pregação do evangelho. É a contação dos grandes feitos de Deus. E o maior feito de Deus é a história da cruz. Você estava perdido em seus delitos e pecados, você não tem condições morais de se salvar, por isso Deus enviou seu Filho nascido de homem, Deus se fez homem e viveu a sua vida, morreu a sua morte e ressuscitou para pagar os seus pecados. Então esse testemunho da Raabe, ele é eloquente. Todos os 12, e aí então toda a nação de Israel, viram os milagres, desde a saída do Egito, e não creram. Raabe creu sem ver, porque a fé vem pelo ouvir. E aí então, é evidente que é uma questão aqui muito ligeira, mas eu fui pensando algumas palavras aqui, porque eu julguei interessante compreender minimamente o significado dessas palavras. Então, no contexto aqui do verso 8 ao verso 14, você vai encontrar algumas palavras, mais ou menos assim: medo terrível, apavorados, desânimo e perder a coragem. E você percebe que esse tipo de sentimento que desestabilizou emocionalmente todas as pessoas, principalmente em Jericó, foi por meio de uma contação de história. Alguém foi contando: aquele povo que saiu de Israel, saiu porque o Deus deles, esse tal de Jeová, afogou o faraó no Mar Vermelho, e acreditem, ele abriu. E antes disso, esse tal de Jeová, ele produziu 10 fenômenos, que são as 10 pragas, humilhou o faraó. Isso por si só não é uma coisa de sua menor importância, porque o faraó era tido como o Deus da época. E no deserto, e essa contação de história. E o texto, ele vai dizer que todos, ao ouvirem isso, teve medo terrível. A ideia da palavra medo terrível é que cada vez que ouviam o grande feito de Deus, eles entravam em situação de pânico que paralisava. Imagine um exército e toda a população de uma nação, seja pequena ou grande, à medida que vai ouvindo os grandes feitos de um exército que está vindo, que está na iminência de invadir e ocupar, e você vem contando essa história: eles venceram mais uma, aconteceu um outro fenômeno lá, um outro milagre. À medida que eles iam ouvindo isso, era uma situação de medo que paralisava.
E medo que paralisava não é só a questão da Raabe, mas homens que eram rudes na vida, preparados para lutar. Ao ouvir o que Deus estava fazendo, eles tinham medo que paralisava. Além do medo terrível, a palavra que aparece aí é apavorados. Essa palavra significa derreter o coração. É uma metáfora para um medo exacerbado, para alguma coisa que faz o teu coração parar de bombear o sangue, alguma coisa que te dá uma apatia, alguma coisa que tira o seu elan, que tira a sua virtude, o seu vigor, e não tem condições de reagir frente ao perigo. Em alguma instância, talvez nós já tenhamos sentido isso. Em face do perigo, ou do anúncio do perigo, ou da contação de história de alguma coisa, o nosso coração derrete, a gente fica branco, o sangue escapa. Além de medo terrível, que significa situação de pânico que paralisa, apavorados, derreter o coração, significa, outra palavra é desanimar. Essa ideia de desanimar é deixar cair. E é mais ou menos uma coisa em que você não consegue sustentar nas suas próprias pernas. Quando você recebe uma notícia em que você pode tentar segurar, mas o joelho fica assim, ó, vai caindo. Imagine um exército preparado, que tem uma inteligência, que descobre que tem 2 espiões ali. Quando eles estão ouvindo essa história, eles estão desanimados, batendo os queixos, os joelhos tremendo, porque eles estão chegando, não vai dar não. Olha o que está acontecendo. E uma outra palavra no contexto aí é perder a coragem. Essa expressão perder a coragem é fugir o espírito. E também pode ser entendida como perder o fôlego. Imagine numa situação de pânico, de medo, em que você puxa o ar e parece que ele não vem. Esse é um pânico que domina o ser humano. Então imagine tudo isso no contexto. A Raabe dizendo, ao ouvir o que tem acontecido nessa peregrinação de vocês, desde que saíram do Egito, todo mundo aqui, homens, mulheres, soldados, todos aqui, eles estão no medo que paralisa. Há alguma sugestão aqui que alguns têm até dor de barriga. Sabe aquela notícia que dá o frio na barriga, que você fala, eu preciso ir em algum lugar. Por quê? É tanto medo que você tem desarranjo intestinal. Isso é importante, porque quando nós chegamos no livro de Josué, no capítulo 3, o Josué, essa altura do capítulo 3, né, ele já vai atravessar o Rio Jordão, autenticando o ministério dele, porque assim como Moisés atravessou o Mar Vermelho, agora então Deus chancela, autentica, dizendo aqui, esse aqui, ele está com um bastão, os milagres se repetem nessa instância. Aparece um sujeito, que o texto diz que é um guerreiro, ele está numa montanha, e o Josué pergunta, ei, você aí, você é guerreiro do nosso lado ou do lado dele? Esse anjo, que pode ser uma cristofania, que pode ser, ele é o representante de Deus, qual é a resposta dele? Eu não sou nem desse exército de Israel, nem do exército de lá, não importa do lado que eu estou, importa que quem está no comando sou eu. Quem está no comando não é você, Josué. Quem está no comando não é o exército de Israel. Quem está no comando não é Jericó e a confederação dos cananitas. Quem está no comando é o Senhor dos exércitos. É o Senhor que sara, o Senhor que cura, o Senhor que peleja. Tanto que quando eles vencem Jericó, é uma guerra, um placar irrefutável. Há um pânico ali, é uma vitória acachapante. E eles, cheios de si mesmo, avançam ali para uma cidadezinha de Ai, assim, isso aí a gente resolve. Toma uma surra, por quê? Porque acreditaram que a força estava nos braços deles, mas não está. Não importa quem eu sou, está dizendo o soldado, o guerreiro que vem de Deus. Importa que eu estou no comando, se seguir as minhas ordens, a terra será dada para vocês. E aqui então nós concluímos essa parte demonstrando que a Raabe, ela não precisou ver nada. Aliás, a situação socioeconômica dessa mulher era muito desfavorável. Mas à medida que ela foi ouvindo o que Deus fez por Israel, ela creu.
Porque a fé vem por ouvir. Ela não teve o medo e o pânico, mas de alguma maneira a fé a fortaleceu, que ela fica do lado dos inimigos e os defende e contra Jericó. Porque a fé, você tem que fazer uma escolha do lado que você vai ficar. A fé, ela exige que você tenha uma atitude determinante de qual lado você vai lutar. Chega uma hora na vida, você tem que escolher de que reino você pertence. Se é do reino que produz um espetáculo irreal, do show gospel, ou é do reino do evangelho de Deus, que não exige mais milagre, que exige apenas que você creia na palavra de Deus. A maturidade, a virtude daqueles que seguem a Cristo, não está no espetáculo produzido pelo homem, pelos profetas da última hora, mas está no poder da palavra de Deus, da palavra pregada. Isso é corroborado em alguns textos, como por exemplo em Êxodo 23, muito antes disso ocorrer, o Moisés ele já registra, dizendo, ó, à medida que vocês vão saindo, à medida que os milagres vão ocorrendo, a história dos milagres vão sendo contadas. E lá em Êxodo 23, que é muito antes desse evento aqui, olha o que o Moisés registrou. Deus dizendo, mandarei adiante de vocês o meu terror. Olha a palavra que ele usa aqui. À medida que vocês vão avançando no deserto, à medida que vocês vão tendo pão para comer, água para beber, à medida que reis vão sendo vencidos, essa notícia ela vai chegar de alguma maneira onde vocês precisam chegar, e quando eles ouvirem, o meu terror vai chegar antes de vocês. Meus irmãos, eu costumo dizer que se Deus te chamou para um ministério, você não precisa abrir as portas, arrombar as portas, porque o Deus que te chamou vai levar a tua fama antes que você chegue lá, para que quando você chegue, você venha com a autenticação da graça divina. Quando Deus quer te levar para algum lugar, a tua fama chega antes. Quando Deus quer que você tenha algum trabalho no ministério, na vocação, você não precisa de negociata política, eclesiológica, seja o que for, porque o Deus que chamou, Ele é poderoso para que leve a tua fama antes que você chegue, para quando você chegar, o trabalho já esteja exposto para ser realizado. Deus não se equivoca, tanto que a fama de Israel chegou primeiro do que o próprio Israel. Deus vai contar de você antes que você chegue do lugar que Ele quer te mandar. Ele já faz todo o trabalho. Deus já abre as portas, porque Deus tem a maneira correta de fazer. Quando nós queremos abrir porta, nós arrombamos. E entrar por porta arrombada não é muito bom. É melhor que Deus que nos chamou vá abrindo as portas e franqueando os ânimos dos inimigos ou dos amigos que vamos encontrando no caminho. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Então o texto diz, mandarei diante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Causarei pânico entre os heveus, os cananeus, os hititas, para expulsá-los de diante de vocês. Isso está em Êxodo 27. Então o que nós concluímos aqui, nessa parte em que eu tomei um pouquinho mais de tempo, e a gente vai dar uma arrancada até o final aqui. Deus já havia derrotado os inimigos de Israel, sem que Israel levantasse a espada. Quando eles chegaram lá, os inimigos de Deus já estavam prostrados. Por quê? Porque Deus havia dito que daria a terra. Não é pela força do exército de Israel, mas pela glória e bondade de Deus. E em seguida, nós vemos aí que a Raabe, ela vai contar a história, que você pode ler em Deuteronômio, do capítulo 2 até o capítulo 3, você tem um resumo da história ali, e ela então vai dizer assim, ó, eu já sei que você venceu aquele rei que chamava Og, eu sei que tem outro rei que chamava Edom, vocês aniquilaram eles. Esses reis, eles causavam pânicos, eles tinham meandros, eles tinham equipamentos de guerra, mas Israel passou avassalador, e a Raabe, ela conta uma história, eu já sei, eu já ouvi, que quando vocês passaram por essas cidades, vocês aniquilaram. Mais uma vez, Deus levou a história antes daqueles que estavam envolvidos na história. A conquista de Jericó, por exemplo, ela está narrada no capítulo 3,
no capítulo 6. Mas ele está antecipando aqui no capítulo 2. Agora, imagine a população de Jericó, que já estava vencida, paralisada pelo pânico, com os joelhos tremendo, porque ouviu a história. Agora imagine quando eles estão saindo da Transjordânia e atravessando o Rio Jordão, aberto mais uma vez. Imagine a notícia, um dizendo para o outro: vocês não sabem o que aconteceu, de novo esse tal de Jeová abriu as águas, agora foi aqui pertinho de nós, eles estão vindo. E quando eles chegam nos muros de Jericó, construção fenomenal de proteção, eles são orientados apenas a rodear os muros por algumas vezes, e no momento certo, gritar e tocar algumas buzinas. Irmãos, todo mundo aqui tem um adversário, seja ele real, não real, seja o que for. Experimenta gritar para o seu adversário e ver se vai acontecer alguma coisa. Sai daqui! Vai ter uma surpresa, não vai acontecer nada. Imagine você tocar buzina. Vamos tocar buzina, vai resolver todos os problemas. E Deus fala assim, ó, simplesmente toca a buzina e grita. Como é que você vence uma nação como Jericó, gritando? Imagine um adversário poderosíssimo. Você fala assim, sai daqui! Vai rir da sua cara. E quando eles gritam, do lado de fora, os muros racham. Hoje nós sabemos que Deus usou o efeito e a vibração da música, do som. A gente sabe que a propagação do som, ela racha muro, ela quebra uma taça ali, não é assim? O som ele tem poder de ruir estruturas. Tanto que pontes, essas coisas, edifícios, tem uma dilatação resistente ao som. Mas aí você diz assim, isso não é milagre? Evidente que é milagre, porque as pessoas dali não sabiam, mas Deus que criou a lei sabia que gritar numa tonalidade, numa direção certa, o próprio som ia ruir as muralhas de Jericó. Se isso não é um fenômeno, meu Deus do céu, eu não sei o que é. Quando a ciência quer nos ridicularizar, potencializa a nossa fé, porque naquele momento eles não tinham informação científica, mas Deus que criou a natureza fala, é só fazer assim que derruba o muro. Ou seja, Deus tem domínio sobre tudo que criou. Imagine aquele povo que está paralisado, vendo as fendas de Jericó, dos muros. Interessante que o texto diz que os muros caíram para baixo. Bom, é óbvio que tudo que cai tem que cair para baixo. Por que o texto diz que caiu para baixo? Há quem diga que a ideia de cair para baixo significa que caíram de tal modo também que os entulhos não perturbaram, não atrapalharam a invasão, porque se eles tivessem que passar por entulho, não ia adiantar. Então caíram de tal forma que abriu e eles puderam invadir. Por quê? Porque Deus havia dito que daria aquela terra. Portanto, irmãos, Deus tem mais credibilidade em seu caráter do que as nossas novidades e os pseudos operações de milagres. Deus é poderoso para cumprir aquilo que ele disse que faria. E a história mostra que eles possuíram a terra, e na terra nasceu Jesus de uma maneira virginal. E esse Jesus morreu pelos nossos pecados. E esse Jesus que morreu pelos nossos pecados, quitou a nossa dívida e venceu ao terceiro dia e ascendeu ao céu. E assim como Deus disse que venceria a cidade de Jericó, a população, disse que faria o que fez, Ele disse que voltaria. E nós não precisamos de provas concretas. A fé que nós temos na história que ouvimos, ela é poderosa para nos convencer que a nossa vida está nas mãos daquele que prometeu nos reunir para toda a eternidade. E por fim, caminhando para o final aí, no verso 15 e 16, nós lemos assim: então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que voltem, depois poderão seguir o seu caminho. Bom, você vai ler no Novo Testamento, por exemplo, Hebreus 1:31, vai dizer que isso foi uma boa obra.
Tiago 2,25 vai dizer que isso também foi uma obra, porque eles guardaram, protegeram a integridade física dos espias que Deus havia mandado. Essa proteção, estar do lado do inimigo de Jericó, foi tido como uma experiência de boas obras, a tal ponto de que em Mateus capítulo 1, verso 5, está escrito que essa mulher, que tinha uma vida de vender o corpo, ela está na genealogia de Jesus, ou seja, ela foi honrada pelo ato que teve aqui, ela foi no momento da sua história. Deus então mudou a sua história, Deus então propôs um novo modo de viver. Se a sua ideologia era viver vendendo o corpo, porque ele estava em busca de um mundo ideal, Deus fez que ela percebesse que havia um Deus no céu e na terra, que dominava todas as coisas, que podia tiver trazido para a sua casa o seu pai, sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você. Caso alguém toque nessa pessoa, nós somos responsáveis por isso. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Verso 21. Seja como vocês disseram. Respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Você tem aqui um voto de fidelidade. É uma aliança. A confissão de fé da Raabe a levou uma aliança. A partir de agora, ela não pertence mais à cidade de Jericó. A partir de agora, ela pertence aos israelitas. Ela mudou de lado. Ela ressignificou a vida. Ela creu, por meio da história contada dos grandes feitos de Deus, que Deus é poderoso para salvá-la, que Deus seria poderoso. E aqui, caminhando para o final, é interessante que é possível chegar à conclusão de que essa fita vermelha, ela era um outdoor, alguma coisa assim. Era a propaganda da casa dela. Por quê? Se fosse algo novo, chamaria atenção. Então, é comum entender hoje que uma fita vermelha era tipo de uma propaganda, que fazia propaganda do seu estabelecimento. Então, se ela tirasse aquilo dali, então estaria desconsiderado o pacto que fizeram ali. Mas mantendo, ok. O que significa para nós? Que o símbolo de vergonha, de prostituição, o símbolo de uma vida velha, o símbolo de uma propaganda lasciva, o símbolo de uma indignidade de uma mulher, agora é trocado pelo perdão e pela salvação. Aquilo que a humilhava, agora é símbolo de salvação. Aquilo que a desonrava, aquilo que era propaganda do comércio do seu corpo, aquilo que era símbolo do seu corpo como objeto sexual, daqueles que pagavam, agora é símbolo de fidelidade. Agora aquela fita vermelha passou o símbolo de ressignificação da nova vida que ela possuía. Ou seja, o único que pode mudar a nossa história trágica, o único que pode ressignificar os símbolos é o Deus dos céus e da terra, como ela mesmo disse aqui. E isso eu entendo que corrobora, porque lá no final, no verso 6, está escrito que ela tinha um lugar onde era um estoque de linho. Linho, evidentemente, matéria-prima de tecido. Então ela, comumente, ela esticava aquele tecido vermelho. Mas agora, por meio da sua confissão, ela resetou a vida. O ideal dela era sobreviver por meio das suas aventuras, talvez não aventuras, mas por meio do seu comércio, do seu corpo e das contratadas daquele lugar onde ela vivia. Mas agora, porque ela ouviu a história dos grandes feitos de Deus, ela fez um pacto de fidelidade. E agora não só ela, mas toda a família foi salva. E nós conhecemos a história quando o muro de Jericó cai. E aí, por fim, o relatório que eles levam para Josué no capítulo 22, 24, está escrito assim: quando partiram, foram para a montanha, onde estava lá, o exército de Israel. E ali ficaram 3 dias, até que os seus perseguidores regressaram. É isso mesmo, eu vou ler aqui. 23, por fim, os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram
o rio e chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué: sem dúvida, o Senhor entregou a terra em nossas mãos. Todos estão apavorados por causa da nossa causa. Muito diferente do relatório do capítulo 13 e 14 de Números. Agora, o testemunho eloquente de uma mulher que não era contada como parte da sociedade. O temor dessa mulher fez com que esses 2 espias voltassem para o Josué e dissessem: não há dúvida, toda a população está de joelhos, é só entrar, porque Deus já venceu a guerra. Por fim, eu concluo dizendo que, ao anunciarem que os inimigos já estavam derrotados, eles estão dizendo que Deus já abateu os inimigos moralmente. Irmãos, e aqui vai uma proposta de fé, se é que eu posso colocar proposta e fé na mesma frase. Mas quando nós entregamos as nossas dificuldades na mão do Senhor, Ele abate os nossos inimigos sem que a gente precise ter estratégias humanas. Quando nós acreditamos que a palavra do Senhor é a palavra que gera vida, nós não precisamos colaborar ou corroborar com aquilo que Deus quer fazer. Deus sabe se virar sozinho. Deus sabe cuidar de nós sozinho. O relatório dessa mulher testifica de que Deus já abateu aquela turma. Eles estão prostrados. O capítulo 2 de Josué, o próprio Josué não tem papel nenhum. O Josué não participa de nada. Ele tem que esperar os 2 espias voltarem e trazer um relatório. Eu imagino que, pela história vivida, ele estava no contexto de Números 13 e 14, ele esperava que viesse também um relatório possivelmente que desanimasse o povo. Mas agora, esses 2 espias, eles não dizem que a terra é boa, eles não dizem que há de fato prosperidade na terra, mas o exército é forte. Eles vêm com uma história contada pela Raabe, com todo o contexto que nós já temos aqui. Eles dizem: nós encontramos uma mulher, e o testemunho que sai da boca dela, o brilho dos olhos que ela tem, ela testifica que não há problema algum agora. Ela fala com tanta vivacidade, com tanta eloquência, com tanto destemor. Não é possível que haja algo errado. Deus já entregou nas nossas mãos. Meus irmãos, o testemunho na boca daquele que é redimido pelo Senhor tem um poder impactante naqueles que estão em busca de resetar a sua vida. O testemunho da graça daquele que experimentou o perdão de Cristo tem o poder de transformar e mudar o destino eterno de alguém que está perdido. O testemunho, o doce testemunho da salvação, que sai da boca dos perdidos, que agora foram encontrados em Cristo, tem um poder impactante. Você não precisa enfeitar a história. Você não precisa criar meandros humanos. Você não precisa criar efeitos e shows pirotécnicos para iludir. Você não precisa entrar num delírio. Você precisa testemunhar da graça de Deus que te transformou, que te mudou, que teve um impacto tão grande que agora você crê sem ter visto o sacrifício da cruz, mas que Cristo morreu por você. O testemunho da Raabe fez com que aqueles homens, junto com Josué, tivessem a convicção. Uma mulher não israelita, de condição social marginalizada, falou uma coisa importante, porque o testemunho do Evangelho, que sai da boca de um salvo, tem poder de salvar, não pelo poder da sua palavra, mas pelo poder da palavra pregada. Nisso se destaca que a salvação, ela não é para Israel, ela não é minha e sua, ela é para todos aqueles que ouvem o Evangelho e crê que o Senhor pode nos salvar dos nossos pecados. Josué não é o autor principal da redenção. Deus é. Ele salva todos que se arrependem. Portanto, meus irmãos, eu concluo aqui dizendo que qualquer ideologia que você projeta, qualquer ideologia que você cria,
ela pode ser um devaneio da sua expectativa. Ela é um delírio do seu desespero. Eu só tenho uma palavra que salva. É o escândalo da cruz. Só tem uma notícia que muda a eternidade do homem. Não é o reset histórico da ONU. Não é o reset proposto pela filosofia, pela antropologia, pela psicologia. Só tem um jeito de ser salvo, crendo que Deus é poderoso para mudar a nossa natureza. E se você já experimentou a salvação, você pode continuar contando a história, que o brilho nos olhos de quem foi salvo, o entusiasmo de quem conta a história da loucura da cruz, ela tem poder de salvar o mais vil pecador. Que o Senhor nos ajude a ter o entusiasmo da Raabe, que não viu e creu. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai. Te louvamos por tão maravilhosa graça. Te louvamos, Pai amado, porque alguém foi contando o Evangelho até que um dia chegou aos nossos ouvidos. É verdade, Senhor, que em alguns momentos de fragilidade emocional, nós queremos, Pai, uma prova concreta, um milagre espetacular. Mas, Senhor, ainda que fogo caia do céu, ainda que haja, Senhor, milagres espetaculares, se ela não vier carregada, se não vier por meio da pregação do Evangelho, que nós possamos recusá-lo, Senhor, porque a maior mensagem, o maior milagre, é o arrependimento com lágrimas do coração, para que possamos receber, Pai amado, de fato e de verdade, a mensagem que pode nos transformar. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a ter essa mesma vibração, esse mesmo ânimo que a Raabe teve. Ela não viu os milagres, mas ela creu na história. Portanto, Senhor, que nós aqui, que já ouvimos, Senhor, a mensagem do Evangelho e participamos da ceia, dos elementos, nós participamos, Senhor, não porque vimos o Cristo pendurado na cruz, nós não vimos, não temos provas da ressurreição, nós não temos provas alguma, Senhor, do que é narrado, mas nós cremos, Pai, porque o Espírito de Deus tem nos convencido da verdade do Evangelho. É por isso que nós somos salvos pela graça, e não por aquilo que nós podemos produzir. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a amar o Evangelho que transforma o homem, e não ir em busca do milagre que envaidece os profetas da última hora. Que o Senhor guarde nosso coração, e que a mensagem do Evangelho seja suficiente para nós. Que o Senhor possa nos ajudar, nos manter assim, até o último dia. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus